Segundo tema de hoje, como é que eu vou ensinar se eu não sei ensinar? Eu não falo inglês, não sei ensinar inglês para o meu filho, como que eu vou ensinar? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando de que você não precisa ser teacher do seu filho, né? Então, vamos entender isso mais a fundo. Oh my God. Ai, sorry. Let me fix. Oh, Jesus Christ, I'm so tired. Anyway, como que meu filho vai aprender inglês comigo em casa se eu não sei ensinar? Simples, você vai aproveitar situações do seu dia a dia para fazer tudo que você faz, só que em outro idioma. E o que é isso? Você vai aprender a, sei lá, lavar a louça em inglês, tá? Você precisa lavar a louça todo dia. Você vai lá pegar o seu filho e vai mostrar pra ele o que você tá fazendo, como que é aquele processo, qual que é o processo de pegar o sabãozinho lá e ensinar, e você vai ter conversas e mais conversas e interagir com o teu filho em outro idioma. Agora, se você não fala inglês, isso não vai ser do dia pra noite. Você vai ter que começar devagar. E aí tem algumas estratégias pra você fazer isso. Quais são as estratégias? Você pode começar com code mixing. Você pode usar português e inglês, inserir, tipo, algumas palavrinhas em inglês nas suas frases em português. Então, assim, essa pode ser uma estratégia. Outra estratégia, você começar com vocabulário só. Você quer ensinar vocabuláriozinho, você senta o seu filho e mostra pra ele, sei lá, tipo, você vai no parque e mostra, senta não, né? Porque eu não gosto desse negócio de sentar e dar aulinha. Mas você vai com seu filho pro parquinho e mostra pra ele o que é uma florzinha. Aí você mostra pra ele, oh baby, that's a flower, look, that's a flower. Sabe uma ideia muito simples de aplicar pra criança, principalmente crianças menores, tá? Pra criança aprender, é você falar hi e o nome do objeto que você quer ensinar, o nome da coisa que você quer ensinar. Por exemplo, você tá andando com a criança, né, lá fora, você tá andando com a criança na calçada, aí você vê o passarinho, você fala, hi bird, aí você anda mais um pouquinho, hi tree, hi dog, look baby, that's a dog, say hi dog, você começa a fazer isso. Cara, o que a criança aprende só nesse negocinho de você falar hi e o bichinho, hi e a árvore, hi e... É pra tudo, assim, criança pequena principalmente, seu filho tem lá 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, se você não é fluente, não consegue, tipo, formar frases ainda, comece com isso. Começa acordando a criança em inglês, começa dando good night pra ela. Uma coisa super desprezada e super essencial, please and thank you. Tipo, isso é essencial pra uma criança saber, pra qualquer pessoa saber. E as pessoas acham que você tem que começar, né, tipo, formando uma super frase. Não, você pode começar com please, thank you. Você pode começar falando bless you, que é o saúde, em inglês. Você pode, sei lá, coisinhas básicas mesmo, que a gente despreza, que acha que isso não, né? Tipo, quero ensinar inglês pro meu filho, mas quero falar pra ele sobre, sei lá, o sol, o que acontece, sabe? Tipo, uns negócios assim, tipo, as pessoas acham que tem que ser muito difícil pra ter valor. E isso é algo super desprezado e essencial. Tipo, a criança precisa saber o que é um please, thank you, you're welcome, I'm sorry, bless you. Tipo, essas coisinhas pode começar. E aí, vocabuláriozinho solto. Se a criança é menorzinha, pega na mãozinha dela e começa a ensinar ela assim, vivendo o idioma. Você não precisa mostrar pra ela, porque as pessoas adoram flashcards, né? E eu acho que flashcards muito legal, folha de atividade muito legal também, mas não é isso que ensina. O que ensina, o jeito que a criança vai adquirir aquilo ali, que vai gravar na cabecinha dela, que vai ficar pra sempre, é você fazer ela viver aquele idioma. Então, assim, pega na mãozinha dela e vai mostrando, faz essa técnica do hi e o nome de alguma coisa que você quer ensinar. Tipo, só faça e depois me conta, tá? Então, é literalmente pegar a mãozinha dela e falar hi bird, hi fulaninho, tipo, hi tree, hi bike, look baby, that's a bike, say hi. E é isso, sabe? Esse processozinho. Isso é muito fácil pra ensinar. Deixa eu ver o que mais. Minha battery vai acabar. Oh, uau. Deixa eu ver aqui. E super desperta a curiosidade dela, sim. Então, assim, criança é muito curiosa. Se você der esse tipo de estímulo pra ela vai ficar, né, tipo, o que minha mamãe tá falando? Mesmo que seja o primeiro contato dela com o idioma. Na hora que você mostra, tipo, hi bird, say hi bird. Ela vai na tua, principalmente do jeito que você falar, se você estiver muito empolgado. Você say hi bird, tipo,
né, tá muito feliz ali fazendo aquilo, a criança vai falar hi bird, ou vai tentar falar do jeitinho dela, e beleza, não corrige, você não precisa parar e falar assim, não baby, é bird, fala bird, que aí as mães querem que o primeiro contato a criança já né, saia perfeito ali. Deixa ela falar o que ela entendeu. Repetiu, hi baba, aí você fala isso, hi bird, fala de novo. Sempre dá oportunidade pra criança ouvir de novo. Oh my god, my battery. Peraí, deixa eu fix this. Ah, outra coisa, tá? Nessa parte de... que é o que, inclusive, já me perguntaram, né? Então, meu filho vai ter que ficar vendo o vídeo aula ou os videozinhos lá junto comigo pra aprender, né? Ou, tipo, meu filho consegue aprender sozinho com vídeo? A resposta é não, teu filho não consegue aprender sozinho com vídeo. Porque, gente, se fosse tão simples assim, era só sentar a criancinha, né, lá na frente do YouTube, do Netflix, e colocar em vários idiomas pra ela e ela seria multilingüe. Então a criança precisa de interação, ela precisa que você converse com ela, ela precisa de um diálogo, ela precisa que você coloca tudo aquilo pra fora. Então não interessa se ela vai ser bombardeada ali de informação, aprender uma palavrinha ou outra, é muito difícil ela colocar aquilo pra fora. Porque se ela não tiver um motivo pra falar, ela não vai, é simples assim. Se a criança não tiver motivo pra falar, ela não vai. Então ela pode absorver algumas informaçõezinhas ali, mas ela não vai falar. Agora assim, assistir vídeo aula com você, cara, também não. Tipo, aprende e ensina pra criança, sabe? Tipo, aprende você e mostra pra ela de maneira natural. Porque se for pra ficar vendo vídeo aula, é mais fácil colocar ela num curso de inglês mesmo, porque aí pelo menos ela vai ter um humano ali falando com ela. Agora, colocar a criança ali na frente pra assistir vídeo aula com você, não, tipo, facilita a vida da criança. Ai, poxa, é difícil, porque você tem que aprender primeiro, você tem que querer muito aquilo e fazer isso por ela. Mas não é sentar a criança ali na frente do vídeo, que é exatamente por isso que eu não faço um curso pra criança. Porque as pessoas me pedem, né? Falam, Carol, então faz um curso pro meu filho. Eu queria muito que meu filho aprendesse com você. Eu falo, não, você. Porque nada melhor do que você. Você quer aprender comigo? Tipo, você aprende comigo e você ensina o seu filho. Porque eu não acho nem um pouco legal a criança ficar sentada na frente do computador pra aprender qualquer coisa. Sabe, tipo, esse ano de pandemia foi muito louco, cara, pras crianças, assim, de ter que ficar fazendo aula online, sabe? É zero. Cara, você não vai me ver fazendo um curso diretamente pra criança, porque eu não acredito nisso. Isso é contra tudo que eu defendo. De que a criança precisa de interação, ela precisa de você, ela precisa aprender ali naturalmente, através do que você pode ensinar pra ela, através do que de você fazer tudo o que você já faz, só que em outro idioma, independente do idioma que você escolher. Você quer escolher francês, quer escolher espanhol, não importa, mas assim, você precisa ter interação com ela, você precisa de um momento ali entre vocês, pra fazer um roleplay, pra brincar, pra realmente engajar com a criança e pra ser um momento legal, sabe? Porque se você estiver ali com a atenção toda pra ela, você pode falar mandarim, que a criança vai numa boa, ela só quer a tua atenção, entendeu? Então assim, você não vai me ver fazendo curso diretamente pra criança, porque vai contra tudo que eu acredito e de pesquisas, milhões de pesquisas, de que a criança sentada lá na frente do computador vai aprender um outro idioma, porque não vai, é o que eu falei, precisa vai aprender um vocabuláriozinho ali ou outro, mas ela precisa da interação, ela precisa colocar tudo aquilo pra fora, tá? Quando que é válido as telas? Tipo, Carol, então meu filho não pode de telas. Meu, super pode, inclusive auxilia bastante, te auxilia na criação bilíngue e auxilia a criança também, mas auxilia. Então, é por isso que as telas, né, são auxiliares na criação bilíngue, eles literalmente são auxiliares. Então, super válido, vale super a pena a criança assistir, principalmente filme, desenho. Quer ver um desenho? Desenho não, um canal no YouTube pra criança aprender muito? O Blip. Blip, cara, assim... Mesmo se eu fizesse um curso de inglês diretamente direcionado para criança, não chegaria nunca aos pés do que aquele cara faz, sabe? Porque assim, ele mostra o dia a dia, tipo, real de tudo, assim. Ele fala diretamente com criança, ele estimula a linguagem da criança, mas de novo, é um auxiliar.
Então, assim, ele faz diversas... Ele vai em vários lugares, enfim, cara, vocês têm que ver o que é, porque é muito legal, mas é um auxiliar. É um auxiliar, porque, de novo, a criança vai aprender ali, vai ver, vai achar super legal, tal, vai ficar quietinha, mas vai ser passivo. Se você deixar que isso seja um estímulo passivo, ela não vai aprender. Tá? Então, ou ela vai absorver a informaçãozinha, mas não vai conseguir colocar pra fora. Então, o que você faz com telas? Você quer usar as telas? Beleza. Então, você aprende antes. Então, vamos lá. Seu filho vai assistir Peppa Pig. Ele gosta de Peppa Pig. Você vai assistir o episódio antes. Você vai anotar. Você vai tentar ficar fazendo comentários sobre aquele episódio X. Vai aprender para na hora que você estiver com o seu filho e ele estiver assistindo a Peppa Pig, você conseguir fazer comentários das cenas enquanto a cena acontece, tá? Depois Gwen tem blip, porque a minha filha é tipo blip, e ela fala glip ainda, que eu acho a coisa mais linda do mundo, ela falando glip. Ela, mami, I wanna watch glip. Eu falo, ok, watch. Porque é muito legal, realmente estimula bastante, o cara... Foi muito genial, assim, do jeito que ele fala com as crianças. Ele vai é isso que eu falo de descrever. Ele vai descrevendo o que ele tá fazendo. Ele trabalha números, cores, o tempo todo. Que é exatamente isso que eu faço aqui em casa. Tudo é uma oportunidade para eu ensinar números, shapes, colors. E que ela já sabe, ela já domina. Paro de falar? Não. Porque criança precisa de repetição. E para ela aprender isso pra vida, ela vai ter que ouvir muito mais ainda, sabe? Porque é muito fácil de esquecer. Tá? Por mais que ela saiba hoje, não assume, como que é essa palavra em português mesmo? Esqueci. Não assume, alguém traduz assume pra mim. I don't know. Don't assume, depois eu procuro a tradução, procura aí, A-S-S-U-M. Don't assume que a criança, tipo, aprendeu e vai ser pra vida. Não, você precisa de repetição, ela precisa de repetição ali, always, tá? Every day, all day. Então, de novo, você vai lá, presumir. Thank you. Muito bem. Viu? A gente esquece palavrinhas. Então, faça isso. Então, você assiste o episódio, faça anotações, pega vocabulário que vai ser super útil pra você no dia a dia, na rotina. Você fala, putz, posso inserir essa palavrinha aqui, essa frasezinha, bababá. Então, se você fizer isso de forma ativa, super válido. Mas também, né, não conta só com isso de ficar lá o dia inteiro com a criança assistindo televisão. Porque, de novo, muito tempo de tela traz mais malefícios do que benefícios. Acaba atrasando um pouco o desenvolvimento da criança do que realmente fazendo, tipo, um baita bem e que é certeiro que ela vai ficar bilíngue só com vídeos. Não, mas você pode fazer o esforço de aprender vocabulário ali de vídeo X, de alguma coisa que for válida pra você na rotina de vocês e interagir com ela depois. Então tem lá, você assistiu o episódio da Peppa Pig que vai pra praia, aí você aprendeu aquele vocabulário, aprendeu as frases que deu pra aprender e na praia você usa aquele tipo de vocabulário com a criança. Então assim, se você fizer isso de forma ativa, super válido. Se for só passivo, não adianta, cara, não vai, criança precisa de interação. Qual a melhor idade pra começar? A melhor idade pra começar é agora. Ou quando você decidir que você vai realmente fazer isso e que vai ser consistente e tudo mais. A melhor idade para começar não é nem a da criança. É a tua decisão, é o momento que você decide mesmo de falar, bom, agora criarei o meu filho bilíngue e vou fazer isso da melhor forma, vou ser consistente, blá blá blá. Então é muito mais de você do que da criança. Quanto mais cedo, mais fácil, quanto mais cedo é mais natural. Principalmente o começo, principalmente a introdução. Porque se é muito cedo, antes da criança ter a base da língua materna formada, é só você simplesmente falando, porque, de novo, ela não tem uma tagzinha pra te falar se ela nasceu no Brasil, se ela tem que falar português, se ela tem que falar francês, se ela tem que falar espanhol, entendeu? Então, se é muito novinho, é simplesmente só falar. Então, é mais fácil até o processo pra você de introdução. Se é uma criança mais velha, o que muda é técnica. Então, é aquele negócio de seguir os princípios que eu falo pra vocês. É começar pelos interesses da criança mesmo, do que meu filho gosta, né? Então, vou começar por eles. É muito mais sobre a criança do que sobre você. É muito mais sobre o que ela gosta do que sobre o que você acha que ela tem que aprender, tá? Então, assim, não tem idade certa, tem momento certo. E o momento certo é quando você realmente vai fazer isso ali de forma consistente,
É porque começar é fácil, o caminho depois é que é um pouquinho mais difícil, porque você tem que estar o tempo todo estimulando. Então começar é muito fácil. O momento certo é quando você entender que aquilo é pra vida, que quando você decide criar um filho bilíngue, você vai criá-lo em outro idioma. Quando que você para de criar uma criança? Quando uma criança, né? Um filho. Quando que você para de criar um filho? Porque a minha mãe tá até hoje cuidando de mim, entendeu? Então, assim, é muito de mudar o mindset mesmo, de virar a chavinha e entender, bom, vou criar o meu filho bilíngue, eu vou criá-lo em outro idioma, preciso virar a chavinha, né? Então, assim, é bem isso, de ser o momento certo pra você, não é a idade certa do teu filho. Quanto mais cedo, mais fácil pra começar, né? Tipo, é mais natural pra começar, mas não tem idade certa, tipo, nunca é tarde demais, mas quanto mais cedo, mais fácil essa introdução. Peraí. É normal a criança bilíngue demorar mais pra falar? Não é que demora mais pra falar. Quando a gente fala de bilinguismo, a criança tá aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo, o que eles chamam é de microatraso. Então é até perigoso falar de atraso, colocar o atraso ali no meio, porque as pessoas falam, ai meu Deus, meu filho vai ter atraso de fala. E não causa atraso de fala, tá? Então assim, esse microatraso é porque a criança tá aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo. Aí se você vai numa fono, por exemplo, que saiba que entende sobre bilinguismo, ela vai avaliar a criança como um todo, assim. Ela vai avaliar o inglês e o português, ela vai somar a quantidadezinha ali de palavras que ela fala, e muitas das vezes a criança bilíngue fala até mais palavras, mais números de palavras, do que uma monolíngue. Por mais que você veja que o vocabulário em uma das línguas é um pouco menor, tá? Porque a criança está aprendendo 2 idiomas ao mesmo tempo. Então, assim, algumas pessoas alguns estudiosos chamam de microatraso, mas é até perigoso colocar o atraso no meio, né? Porque as pessoas acabam confundindo e fica desesperado, fala, atraso. E não é. É porque a criança tá ali se desenvolvendo tanto nos 2 idiomas que ela é um equilíbrio, né? Tipo, e às vezes ela fala até mais palavrinhas, quantidade de palavras, do que uma criança monolíngue. Vou colocar no Kumon. Gostei do método, eu conheço o Kumon mais pra reforço, assim, eu não sei do inglês. Mas, de novo, assim, por mais que você coloque em escolas, tente fazer a criação bilíngue mesmo. Porque é diferente o vocabulário, é diferente as coisas que você pode ensinar dentro da sua casa. Então, dentro de casa, cada ambiente é um lugar de aprendizado. Cada ambiente é uma salinha de aula ali que você pode ensinar na prática. Então, assim, mesmo que você goste do método do Kumon, às vezes o seu filho não gosta, entendeu? Então, assim, ele vai fazer porque você quer que faça, entendeu? Então, assim, estimular dentro de casa é muito legal por causa disso, porque ele vai ter alguém ali que ele confie pra falar inglês com ele. Então, por mais que vocês coloquem em escola bilíngue e tudo mais, que também é super válido colocar em escola bilíngue, mas o vocabulário é outro, tá? Então, assim, se você tiver rios de dinheiro pra pagar, tipo, uma faculdade pra uma criança de 2 anos, porque é um preço de faculdade mesmo, escola bilíngue. Então, se você tiver rios de dinheiro disposto a pagar, né, faculdade pra uma criança, super válido. Só que mesmo assim, você pode estimular dentro de casa. Tipo, a criação bilíngue e a educação bilíngue são completamente diferentes, tá? Então, assim, o curso, sem contar, curso de inglês é diferente, a escola bilíngue é diferente, então a educação bilíngue e criação bilíngue são coisas completamente diferentes. Educação bilíngue, a criança que vai para uma escola bilíngue, ela vai aprender tudo que você aprendeu na escola, só que em outro idioma, só que no inglês, no caso. Entendeu? Então, assim, nada te impede, por mais que a criança vá para a escola bilíngue, faça curso de inglês, faça Kumon, nada te impede de fazer, de criá-lo bilíngue também em casa, porque o vocabulário muda completamente, tá? Então, assim, criação bilíngue e educação bilíngue são completamente diferentes. Apesar de a gente estar falando de outro idioma e tudo mais, de ensinar outro idioma, as técnicas são outra, o vocabulário é outro, então nada te impede de fazer a criação bilíngue em casa, de estar ali se comunicando com teu filho, interagindo com ele em outro idioma. Deixa eu ver. Minha filha ainda tem 5 meses, então é o processozinho de, tipo, simplesmente falar mesmo e de estar
estimulando a língua o tempo todo. Então você super pode cantar musiquinhas. Nessa idade, começa com musiquinha. Eu comecei a falar mesmo com a Sussu, ela tinha lá pros 9 meses. Antes disso, eu só cantava pra ela em inglês. Então, nessa fasezinha, começa a acostumar o ouvidinho dela, né? Começa a acostumar o listening. Começa a ouvir musiquinha em inglês. E aí você vai aumentando o vocabuláriozinho aos poucos. Então, assim, você tem tempo, ainda mais agora que ela tem 5 meses, você ainda não é fluente, você tem um tempozinho para ir aprendendo o próximo passo. Então, sempre esteja adiantado. Sua filha tem 5 meses hoje, mas daqui a pouco ela vai ter 1 aninho, ela vai começar a soltar as palavrinhas. Qual que é o tipo de vocabulário que você pode aprender hoje para daqui 6 meses você já conseguir dominar e falar aquilo com ela em inglês, entendeu? Então, sempre esteja um passo à frente. Quando é bebezinho é muito mais fácil ainda para você tirar um tempo para aprender. Deixa eu ver. Meus filhos assistem desenhos em inglês e já aprendem bem. Sim, os seus filhos, eles vão aprender bem, as crianças vão aprender bem, mas isso não é suficiente para tornar a criança bilíngue. É isso que eu falo. Assistir é super importante. Então, trocar música, coloca todas as musiquinhas em inglês. Desenho, a criança vai assistir desenho, já coloca em inglês. Tem que ter, principalmente pra gente que mora no Brasil, que é zero, né, cultural, ter essa coisa do inglês, né, de como segunda língua mesmo. Você vai ver isso na escola, mas fica verbo to be a vida inteira. Então, assim, o desenho, o Netflix, YouTube é super importante, mas como auxiliar. Então, a criança aprende bem, mas ela vai aprender vocabulário. Para ela aprender a se comunicar, para ela falar, ela precisa que falem com ela. Exatamente, fica muito mais leve pra criança. Isso. Já tô até pensando em colocar etiquetas em tudo em casa pra poder aprender e repetir com eles. Tá me deixando inspirada. É isso mesmo, sabe? Então, assim, as minhas alunas mesmo fazem isso. Tipo, elas colocam... Cara, elas mandam umas fotos, assim, que eu até dou risada. De que a casa delas é, tipo, cheia de papel mesmo. Então, assim, Inclusive, eu tenho uma aluna que ela faz, tipo, ela coloca as frases úteis, tipo, em cada cômodo. Então, tem lá no banheiro, ela já tem, tipo, uma porrada de frases úteis pra ela usar na hora que ela entrar no banheiro, pra ela começar a usar mesmo. Então, assim, esqueceu? Não tem problema que esqueceu. Eu vou lá e vou pegar minha colinha e vou usar. Então, assim, é um processo de aprendizado todos os dias. Todos os dias. Tem que entender que você vai aprender todos os dias. Você vai precisar aprender todos os dias, mesmo que você seja fluente. Então, mesmo que você seja fluente, você vai precisar aprender para ensinar. Em algum momento você vai precisar aprender para ensinar. É constante aprendizado. Então, não tem essa de, não sou fluente, não vou ensinar. Vou esperar atingir a fluência, né? Vou esperar ser plena no inglês para eu começar a falar. E essa fluência que as pessoas esperam só vai surgir quando você realmente falar. Enquanto você não falar, você não atinge a fluência, a tão sonhada fluência, que inclusive escolas de inglês, de curso tradicional, te prometem essa fluência em, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nunca te dão a oportunidade de realmente falar, de ter uma conversa ali, né, de verdade. E se você não fala, você não aprende de verdade, tá? Então, assim, é muito disso, de você fica esperando, né, tipo, a fluência cair do céu e não quer falar porque, mas não sei falar muito bem. E se você não falar, você nunca vai aprender mesmo. E aí, se a gente for falar de, então criação bilíngue é melhor do que educação bilíngue, não tem o melhor, tá? São técnicas diferentes, são coisas diferentes, é isso que eu falo. É totalmente diferente. A educação bilíngue e a criação bilíngue são totalmente diferentes. Então, não tem um melhor. Tem a educação bilíngue e tem a criação bilíngue. Um não anula o outro, um não é mais importante do que o outro. Se você, nas suas mãos hoje, ao seu alcance, só consegue a criação bilíngue, beleza, vai pra criação bilíngue. Não tenho tempo nenhum pro meu filho, tipo, não consigo ter meia hora de interação em inglês com ele por dia, que é impossível, eu acho. E aí, você, né, tem rios de dinheiro, vamos lá, pagar a faculdade pra uma criança de 2 anos. Mais fácil, então o que está ao seu alcance. Aí você consegue fazer os dois? Faça os dois. Porque assim, você não precisa se preocupar com a língua materna. O português a criança vai aprender de qualquer jeito. A influência do português é muito grande. Então todo mundo vai falar português com a criança, só você vai falar inglês. Então mesmo que ele vá para uma escola bilíngue, ainda assim, se você conseguir fazer a criação bilíngue, poxa, é super fácil. Porque vai ser super válido para ele, vai ser mais fácil para ele
lá na frente, tá? Então, quanto mais a criança for exposta, mais rápido e mais facilmente ela vai aprender. Aí, Carol, não preciso ensinar teoria, não preciso ensinar gramática? Não, pelo menos não a princípio. Então, não é igual você faz numa escola tradicional, num curso de idioma, que você aprende gramática, 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 5 minutos de fala, gramática, gramática, gramática pro resto da vida, e aí você sai e não sai do intermediário e sai, tipo, eu entendo tudo, mas não consigo falar. Não, é o contrário. É seguir o processo, é seguir o processo natural do cérebro para aprender o idioma. Qual que é? É falar, 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 falar. Aí lá na frente você pode ensinar gramática, porque, poxa, gramática é super importante. Mas depois que você fala, depois que você já é fluente, depois que você já se comunica, tá? Porque uma criança vai para uma escola com 7 anos, entra lá na primeira série, que agora é primeiro ano, segundo ano, sei lá, nem sei como que tá as escolas hoje em dia. Mas uma criança que vai pra escola, ela aprende gramática, não aprende? Você não aprendeu gramática, você não teve a matéria de língua portuguesa, mas você já sabia falar. E aí você entender a teoria da língua, como a língua funciona na teoria, já fica muito mais fácil, tá? Diferente de quando a gente vai para um curso de inglês, que aí você já começa aprendendo gramática, né? E você já começa por What's your name? E você, na sua cabecinha hoje, acha que se você não começar por What's your name, não funciona. Porque a gente tem lá o básico, intermediário e avançado, né? E na vida real, não tem isso, gente. O bebê ouve o básico, o intermediário e o avançado e ele vai se virando numa boa, porque a partir do momento que a criança tem a necessidade da comunicação, ela aprende o idioma, ela adquire o idioma, porque ela precisa se comunicar. E aí ela consegue usar padrões gramaticais que os adultos ficam malucos para tentar aprender, ela consegue usar numa boa. Então você não precisa, a princípio, e assim, na princípio demora, para tu ensinar uma gramática, pode demorar, pode ser um processo que seja lá na frente. Espera a criança realmente falar, saber o idioma, estar na idade certa para aprender uma gramática, e tipo, espera o momento certo. Você não precisa isso ser no começo. Então, você não precisa ensinar gramática, você não precisa sentar a criança para aprender gramática, porque ela vai entender, ela vai adquirir a língua e ela vai entender, assimilar os padrões gramaticais naturalmente. Então, quanto mais cedo você começar com a criação bilíngue, mais fácil vai ser essa assimilação, mais rápida vai ser essa assimilação. Então, é o que eu falo, a Sophie usa estruturas gramaticais que eu ensinava no avançado. Depois eu vou fazer um videozinho de exemplos de algumas coisas que ela fala e qual nível que eu ensinava. Porque eu já trabalhei na FISC, eu já fui coordenadora da FISC, inclusive, e na FISC, essa estrutura, algumas das estruturas gramaticais que ela usa, eu ensinava para avançado da FISC, entendeu? E eu nunca precisei falar para ela. E eu, fico no orgulho máximo. Então, assim, a gente fica orgulhosa porque a gente sabe, a gente reconhece aquele padrãozinho ali. Pra criança é tudo muito natural. Ela não precisa saber o que ela tá falando. Ela fala porque pra ela é muito natural. Porque ela me ouviu falando, usando essa estrutura muitas vezes. Então, eu uso com ela present perfect. Eu uso estruturas que as pessoas ficam tipo, meu Deus, detesto, não entra na minha cabeça. Eu uso com ela numa boa. E ela entende tudo, ela vai no flow, ela responde do jeito dela. Entendeu? Então, assim, você não precisa sentar a criança para ensinar a gramática, porque adquirindo o idioma, então, quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser essa aquisição do idioma. Tá? Então, quanto mais cedo for, mais fácil vai ser para ela pegar os padrõezinhos da língua sem você precisar ensinar. E aí você se preocupa com gramática lá na frente. A criança já fala, já interage, já se comunica, aí ela tá numa idade que naturalmente ela aprenderia gramática na língua portuguesa e você pode fazer isso sim com ela, tá? Quando ela estiver na idade, quando ela estiver pronta para isso. Tá? Então, assim, é um processo simultâneo, assim, um processo gradual, perdão. É um processo gradual, tá? Então, do mesmo jeito que você pode começar com vocabuláriozinhos, depois com palavrinhas soltas, depois colocar uma expressãozinha com 2 palavrinhas, depois aumentar para uma frasezinha, depois aumentar para um diálogo, a mesma coisa acontece com o processo dela aprender a língua. Então, primeiro ela aprende a falar como usar a língua na prática e depois ela vai para a teoria, quando ela já estiver na idade para isso. Deixa eu ver tudo aqui.
Deixa eu ver se tem perguntinha. Hoje o Lula tava cantando a ABC em inglês, eu vi o videozinho, muito fofo. Eles aprendem muito mais rápido porque... Eles aprendem muito mais rápido se é um processo natural. É o que eu falo, de criança aprende muito rápido, mas esquece muito rápido. O cérebro da criança tá funcionando ali, ó, a 1000 por hora. É um bombardeio de informação, ela tá adquirindo tudo ali, só que ela esquece muito rápido também, se ela não usar. Então é o que eu falo, não confie nessa coisa de... a criança aprende muito rápido, porque aprende mesmo, mas se ela não usar, se ela não for exposta, se ela não vivenciar aquilo todo dia, ela vai esquecer, tá? Então, pense sempre nisso, não presuma, haha, aprendi, né? Porque lembrei como que é essa palavra. Que ela né, aprendeu e é isso, aprendeu super rápido, meu filho é muito inteligente. Mas não esquece isso, sabe? Sempre volta, que é um processozinho de active recall. A gente chama de active recall, que esse constante, tipo, de ficar relembrando as coisas o tempo todo, de forma ativa. Então, você aprendeu as cores hoje, mas fala das cores amanhã, aí a criança já domina as cores, mas quando você vê alguma coisa colorida, ensina o colorido pra ela. Pergunta de novo pra ver se ela lembra todas as cores. É todos os dias, sabe? Então é isso, esse negócio de repetição é uma parte do active recall, que é ficar constantemente recordando aquilo pra tudo que a criança for, tudo que for absorvendo e que for pro ladinho do cérebro, pra ficar numa caixinha lá de memória curta, vai indo aos pouquinhos, ficando na caixinha de memória longa, né? De memória de longo prazo, que vai ficar ali guardadinho para sempre. Então, para isso acontecer, para as informações sendo transferidas da caixinha de memória de curto prazo para memória de longo, você precisa fazer esse processozinho do active recall, tá constantemente recordando, perguntando, relembrando, ensinando, né? De forma prática para a criança, para aquela informaçãozinha caminhando e ir para a caixinha e nunca mais esquecer. Que nem hoje em dia, você como adulto, ninguém precisa te lembrar as cores, ninguém precisa te lembrar o que é azul, o que é vermelho. Por mais que você não veja isso há muitos anos, ninguém precisa te relembrar. Então, essa informação lá, quando criança, que foi milhões de vezes foi falado pra você, já tá na sua caixinha de memória de longo prazo e você pra vida, você não esquece mais isso. Então, na criação bilíngue tem que acontecer a mesma coisa. Então, assim, decisão para a vida. A partir do momento que você decide criar uma criança em inglês, é pra vida. Você cria uma criança em outro idioma. Minha bateria da câmera acabou. Deixa eu ver. Sempre eu falo frases soltas com as crianças. Pra esse, né, cada momento eu quero montar as frases. Então, isso é muito legal. Então, você faz frases soltas, mas vai aumentando aos poucos, né? Então, isso é muito importante. Precisa usar o mesmo método para crianças de 2 anos de diferença, 6 e 4 anos. O que eu falo? Sempre foca na criança mais velha, porque a criança mais nova vai no flow. A criança mais nova vai seguir o irmão. Então, sempre vai copiar, sempre vai ver. Então, quem que você tem que se preocupar mais? Com a criança que é um pouquinho mais velha, porque ela já é um pouquinho mais exigente. A criança mais velha sempre vai ser um pouquinho mais exigente. A criança mais nova não. A criança mais nova vai sempre seguir o flow. Então, assim, pense em vocabulários diferentes para criança mais velha e a mais nova. Pense nos interesses, né? As duas. O meu filho de 6 anos gosta de dinossauro, o meu filho de 4 gosta de Peppa Pig. Então, assim, pense em situações diferentes para trazer o inglês pro mundo dos dois, mas foca um pouquinho mais na criança mais velha. Porque a tendência é a criança mais nova, o irmão mais novo, sempre seguir o irmão mais velho. Tá? Então, assim, se a gente for pensar em o que eu foco mais, presta um pouquinho mais de atenção, não é deixando o menor de lado, mas presta um pouquinho mais de atenção na criança mais velha, tá? Então, assim, na hora de começar, você presta um pouquinho mais de atenção no seu filho mais velho, porque o de 4 provavelmente, muito provavelmente, vai simplesmente seguir. Posso ser seu fã? Yes, you can! Não precisa, mas pode. Já tô até pensando em colocar a etiqueta. Essa eu já li. And that's it. Sabe outra coisa que eu queria falar também? De flashcards, né? Tipo, as pessoas gostam muito de usar os flashcards e tudo mais. Que é muito legal pra ensinar vocabulário. Se você... Principalmente no começo, principalmente se você não domina a língua. Muito legal usar os flashcardzinhos, né? E mostrar vocabulário pra criança.
E aí não é que você precisa saber ensinar, mas você pode usar umas técnicazinhas para não ser uma aula para criança, sabe? Mas tentar fazer isso da forma mais natural possível. Então assim, você vai ensinar, sei lá, o alfabeto, aí você vai ensinar que A is for apple. Aí você vai mostrar o cardzinho pra ela, um flashcard, look babe, A is for apple. O que você pode fazer isso para não ser simplesmente mostrar flashcards? Faz uma basket, pega uma cestinha, coloca esse flashcard lá, A is for apple. E durante um mês, sei lá, uma semana, tenta recolher tudo que começa com A, né? Tipo, em inglês, com A, em inglês com a criança. E vai mostrar na prática pra ela. Não só o flashcard, não fica só usando o flashcard. Mas então assim, quer usar? Muito legal, porque tem muita atividade que dá pra fazer. Mas aí você vai mostrar pra ela, A is for apple. Você vai colocar na basket, vai colocar na cesta. Vamos falar, vamos procurar tudo que a gente conseguir essa semana que começa com A? Ah, mas a criança não sabe. Qual que é o seu trabalho? Estudar e aprender tudo que começa com A pra você facilitar a vida da criança naquela semana, naquele mês. Então assim, sei lá, compra fruta que começa com A, compra algumas coisinhas nessas lojinhas de R$1,99 que começa com A. Pra isso você precisa aprender, obviamente, você precisa saber pra poder ensinar. E aí não é que você vai sentar e dar uma aula pra ela ali no dia, mas você cria a oportunidade, tipo assim, nossa, esbarrei no airplane. Aí tem um aviãozinho de brinquedinho lá que você, né? Nossa, comprei, apareceu esse airplane aqui em casa. Aí você deixa lá no balcãozinho, aí você passa com a criança e fala, look babe, an airplane. And the first letter of airplane is A. A is for airplane, A is for apple. Aí você vai lá e fala, vamos colocar o aviãozinho na cestinha? Aí você leva a criança lá, coloca o primeiro objetinho na cestinha. Então tá vendo? Você não vai precisar parar, você vai criar oportunidades para usar o inglês. Aí você vai procurando tudo que tem aí você vai deixando na sua casa ali pra você falar, putz, vou ensinar isso hoje, né? Vou mostrar isso hoje. Aí você pega mais um item e fala, look babe. Enfim, e você vai fazendo isso de forma natural, você vai criando oportunidades para mostrar isso para ela na prática, no dia, entendeu? Então não é vou parar para dar aula para o meu filho, mas é isso, é criar oportunidades para usar o inglês para ele ir lá e ver, tá? Então assim, nada de dar aula para a criança, eu não quero que você seja teacher do seu filho, ele pode ter uma teacher futuramente fora, se assim você decidir, mas a criação bilíngue é sobre criar um filho em outro idioma. Então eu não espero que você seja teacher dele, eu espero que você tenha muita interação com ele e que vocês tenham, que esse seja um momento de vocês que seja prazeroso para ambos, sabe? E se tiver mais filho, cara, é muito mais legal quando tem mais filho, porque é o que eu tô falando, a criança mais nova sempre vai no flow do irmão mais velho. Então se você tiver mais de um filho, vai ser muito legal por causa disso, porque você pode colocar os dois para interagir, sabe? Então assim, usar o seu jeitinho de mãe pra fazer mesmo, pra entender que você precisa ser criativa e fazer tudo aquilo ali que você já faz naturalmente com a criança, só que em inglês, tá? Então eu vou aproveitar cada momento do meu dia. É o que eu tava falando. A Sophie tem a t-shirt dela que tem a abelhinha, a borboleta, já nem lembro, gente. Que tem a lantejola, que pra cima vira uma cor, pra baixo é outra, então tudo é oportunidade. Então você vai lá, pegou a camiseta, baby, that's a yellow t-shirt. Look, there's a butterfly on it. Look, if we put it up, então se a gente colocar pra cima, tá tal cor. If we put it down, você trabalha todos os conceitos. Todos, então tudo é oportunidade para você ensinar inglês. Então tá lá a camisetinha, você ensina o que é camiseta, você mostra que aquela camiseta é amarela, você mostra que tem uma borboleta, você mostra que se você colocar a lantejola pra cima é uma cor, pra baixo é outra, você tá mostrando o quê? Conceito de up, down, você tá mostrando as coisas, tá trabalhando as cores, aí você fala das asinhas, a borboleta tem 2 asinhas, tá trabalhando o quê? Numeracy, numeracia, números, então tudo é oportunidade para você ensinar inglês, mas tudo mesmo. Então assim, fazer todo esse processo ser natural, é ser criativo o suficiente para entender que cada pedacinho da tua casa é uma oportunidade para você ensinar e trabalhar tipo diversos conceitos do idioma, tá? And I think that's it for today. Do you have any more questions? O que acha de já dar livros em inglês quando está aprendendo
ler na língua materna. Super importante, o livro para você aprender um outro idioma, para criança aprender um outro idioma é super importante, tipo, leia muito para criança, tá? Então leia muito para criança e não deixe de ler mesmo quando a criança já souber a ler, tá? Então a criança conseguiu alfabetizar a criança nos 2 idiomas, a criança já sabe ler. Não deixe de ler para ela, porque esse é um momento muito legal de interação entre vocês, então é super importante a leitura, tá? Então livros são mega blaster importante na criação bilíngue, o que traz também cultura, tá? Então procura livros sobre cultura mesmo, sobre raça, sobre diferentes partes do mundo, isso é muito legal e mega importante na criação bilíngue. Anything else? Cass, então, já fiz isso, cara, o livro, faça mesmo. And I think that's it for today, guys. Thank you for watching me. Essa foi uma live surpresa que vai rolar em alguns dias agora, todas semana, tá? That's it for today. Thank you so much for watching and I'll see you later, alligator. Bye bye.